deve discutir com filosofia com aqueles que realmente conhecem as leis do organon de Aristóteles, ou seja, as leis da argumentação em geral. Um bom debate só se faz como um jogo de xadrez. Tem que saber as regras do jogo de xadrez. Tive um interesse maior em filosofia da ciência, filosofia da lógica, e este interesse foi porque a parte mais subjetiva da filosofia, justamente porque parece ou tem a sensação de que em lógica as coisas podem ser mais objetivas e fugir um pouco mais do nível de valorização humana subjetiva. Bem, esta sensação de que a parte mais humana, a parte mais lógica da filosofia pode ser mais objetiva, às vezes falha. Depois de ler o livro Estruturas das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn, me dei conta de que a distinção entre as ciências físicas e as humanidades não é tão distinta como parecia ser. São distintas, mas não tão distintas. Minha malícia em fugir da parte mais humana da filosofia, discussões políticas e afins, se deu a fim de me aproximar mais da lógica em filosofia. Quando fui estudar lógica, me dei conta da quantidade de paradoxos que podemos produzir a partir de determinados axiomas. Meu susto não foi de surpresa daquilo ocorrer daquela forma, de haver paradoxos a partir de axiomas. Meu susto foi porque me dei conta de que a lógica também é muito humana. Convido o orador da turma de História, Rude Silva Carneiro, para proferir o seu discurso. Boa noite. Cumprimento a mesa diretiva na pessoa do magnífico reitor dessa universidade, professor Edivaldo Madureira, Brasil. Cumprimento também meus colegas formandos, em especial meus pais e demais familiares e amigos. Convicção. De maneira geral e resumida, os dicionários definem essa palavra como substantivo feminino, que corresponde à certeza de um fato do qual apenas temos provas morais. E é mais ou menos assim que chegamos aqui, na universidade. Cheios de convicções, para alguns de nós, pode até ser que não. Entretanto, aparentamos e nos comportamos como tal. Imaturos de nós mesmos, somos presas fáceis de um caminhão descontrolado que desce a ladeira em teoria 1 e nos acerta em cheio, destruindo nossas carapaças, nossos crânios, nossas verdades. E após isso, joga-nos a sorte de uma roleta russa que nos obriga a apresentar textos que não somente são complicados de se ler e entender, mas que, ao entendê-los, somos roubados na consistência daquilo que acreditávamos saber. Um dia, um professor disse-me numa conversa informal: história é um curso para pessoas maduras. Poderíamos até questionar o conceito de maturidade, mas, simples e diretamente, ele se referia a uma capacidade de aguentar, de suportar saber que o real, a verdade, a certeza, não são alcançáveis. Pelo menos não historicamente, e que aquilo que nos contaram e ensinaram tem sim seu valor, porém limitado e muitas vezes distorcido. Surtamos, entramos em crise, uma crise permanente. Percebemos o enorme peso da palavra sentido. Sentido, sentir, atribuir, entender, espírito. São tantos os conceitos que permeiam a vida de ser humano. Aprendemos a observar os vestígios, tal como Sherlock Holmes. Aprendemos que não é epistemologia, e sim epistemologias. Aprendemos a desaprender, a quebrar os paradigmas e a respeitar a história oral. Aprendemos a problematizar e que uma boa pergunta faz toda a diferença nos diálogos com os documentos. Sim, os documentos falam. Todavia, as respostas que deles obtemos nem sempre são satisfatórias, nem sempre nos confortam e muitas vezes nos jogam no mar das dúvidas.
Conseguimos enxergar as teias das relações e compreender a fundamental importância da linguagem e da narrativa. Tentamos de algum modo entender o tempo e a nossa relação com ele e descobrimos que, longe de ser encerrado numa simples definição, ele é implacável. O seu, o meu, o nosso tempo. Para ser mais preciso, implacável é a nossa relação com ele. Sim, pois o tempo não nos pertence, é senhor absoluto de si mesmo. Desse modo, não seríamos nós quem pertenceríamos a ele? Ora, não é justamente a percepção dele, o tempo, que nos diferencia dos demais seres vivos? A noção de finitude que tanto nos angustia e nos lança na busca de algo que nos dê, ao menos por um breve período, a sensação de saciedade dessas nossas carências de sentido? Sim, é isso que baliza a história enquanto saber científico, pois ela não é, e nunca será, um amontoado de datas, fatos, relatos ou documentos que, organizados cronologicamente, nos contam algo, do qual devemos apenas e simplesmente decorar. Não. Atrevo-me a dizer que história é aquilo que realmente somos, aquilo que nos compõe e nos permite, a partir de todas as experiências acumuladas, compreender, sentir, nos relacionar e nos lançar nesse imenso universo de possibilidades. Ou como dizemos, nós historiadores, nesse horizonte de expectativas. É ela, a história, que nos permite, de algum modo, ainda que tacanho, saber que o tempo nos ajuda a sorrir, mesmo que tenhamos, no passado, chorado de desafio. É ela, a história, que nos dá a possibilidade de compreender essa relação tão complexa que estabelecemos com o tempo e que, ao final, produz uma das maiores e melhores antologias, a esperança. E a esperança jamais poderia existir sem o tempo. Assim, a despeito das carregadas nuvens que obscurecem o céu das ciências humanas, sobre modo da história, por perceber minha finitude e minha total submissão ao tempo, é que eu escolho ter esperança. Esperança de melhores águas, de melhor ar, de melhor trânsito, esperança de melhores esperanças e, acima de tudo, esperança de nos tornarmos melhores pessoas em melhores sociedades. Contudo, essas minhas esperanças perpassam, indubitavelmente, pelo olhar no tempo, pela história enquanto ciência, não aos moldes das ciências naturais, mas ao da nossa humanidade e da nossa restrita capacidade frente a esse implacável tempo. Portanto, agradeço àqueles que nos ajudaram até aqui, familiares, amigos, esposas, esposos, namoradas, namorados, o Gurupi. Enfim, agradeço a todos os que não poderei citar aqui, mas, especialmente, agradeço aos nossos professores e aos demais funcionários dessa universidade que conosco se relacionaram. E, fundamentalmente, acima de todos estes, agradeço a Deus, o Criador do tempo. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o paraninfo da turma de Ciências Sociais, professor Pedro Santos Mundim. Magnífico reitor Edivar Madureira Brasil, colegas coordenadores, diretores e professores homenageados, servidores, queridos alunos e alunas, pais, parentes e amigos, boa noite. Gostaria de começar essa breve fala enfatizando a minha alegria e orgulho de ter sido agraciado por vocês com a honraria pessoal e profissional de paraninfo da turma. Há mais ou menos 10 anos eu decidi me tornar pesquisador e, consequentemente, professor. Profissões que meus pais exerceram a vida inteira. Eu nunca imaginei que um dia viria a ser ou professor homenageado ou paraninfo.
e já o fui 2 vezes. Acho que alguma coisa eu devo estar fazendo certo em sala de aula. Existem 3 palavras que resumem a mensagem que gostaria de deixar para vocês nessa cerimônia. São elas: privilégio, responsabilidade e relevância. A primeira delas, privilégio, é de mão dupla, por assim dizer. Da parte de vocês, quero enfatizar o privilégio de terem frequentado uma universidade pública de qualidade e com um curso avaliado como de excelência, 5 estrelas, uma mão cheia. Avaliação esta feita não por mim, embora a nota muito me agrade, mas pelo guia do estudante da editora Abril, ou seja, nenhuma relação com a UFG. Já de minha parte, foi um privilégio ter compartilhado com muitos de vocês, principalmente momentos em sala de aula e com alguns de orientação de monografia. Espero que os meus puxões de orelha, mas também elogios, tenham sido úteis profissional e pessoalmente. Responsabilidade. Foi e é nossa responsabilidade prepará-los para a vida fora do campus. Infelizmente, não podemos dar emprego a todos vocês, bem que gostaríamos, mas acredito não termos lhe deixados na mão. Demos-lhes conhecimento, capacidade crítica e analítica a partir de um olhar próprio, o do cientista social, seja ele um antropólogo, um sociólogo ou cientista político. A propósito, aqui vale uma pequena parte. Um antropólogo, um sociólogo e um cientista político são pessoas completamente diferentes. A partir de hoje, vocês também carregam a responsabilidade de levarem adiante o que aprenderam e de serem relevantes. E por falar em relevância, o mundo e o Brasil precisam de cientistas sociais. Defendemos a igualdade social em um mundo desigual. Defendemos as minorias, gays, negros, mulheres, deficientes e uma sociedade que estigmatiza. Fazemos ciência, sim, ciência, com métodos rigorosos, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Ajudamos a pensar e a refletir sobre o nosso país e a propor soluções para os nossos problemas. E tudo isso com um olhar mais humano e social. Somos relevantes e necessários. O nosso olhar importa. Os cientistas sociais importam. Vocês importam. Saiam daqui orgulhosos de cabeça erguida pelo diploma que terão em mãos. Parabéns a vocês e a todos aqueles que contribuíram para que esse dia e essa cerimônia finalmente chegassem. Muito obrigado. Convido o paraninfo da turma de História, professor João Alberto da Costa Pinto, para fazer uso da palavra. Meus cumprimentos e o desejo de uma boa noite a todos os senhores pais, demais familiares e amigos aqui presentes neste evento. Meus cumprimentos e o desejo de uma boa noite ao senhor magnífico reitor da UFG, professor Eduardo Madureira Brasil, e aos meus caros colegas de mesa. Meus entusiasmados cumprimentos e o desejo de uma noite inesquecível aos meus queridos amigos, alunos, formandos, a quem agradeço a honra que me foi concedida nesta noite, quando me escolheram como paraninfo da vossa turma. E os meus cumprimentos e o desejo de uma boa noite a todos os demais presentes, especialmente àqueles que cuidam agora da organização e realização deste evento. Senhoras e senhores, a recente greve de 2 meses na UFG trouxe esta cerimônia de formatura para o mês de novembro, um saudável atraso. Todos ganharam com esse atraso. Com a greve, a sociedade brasileira ganhou uma universidade mais complexa pelas novas configurações de auto-organização interna de dezenas de milhares de professores e universidades federais do país inteiro. Professores que antes da greve mal se conheciam, com o fim da greve, reconhecem-se agora não só pelas afinidades políticas, como pelos trabalhos acadêmicos que começam a organizar juntos. Nessa recente greve, os professores, os servidores administrativos e os estudantes
mostraram uma inédita intransigência e radicalidade política que esgarçou instituições anacrônicas para as necessidades atuais de manutenção do capitalismo internacionalizado que o Brasil apresenta no cenário mundial. Professores, servidores e estudantes aprenderam a reconhecer as monstruosidades políticas do peleguismo sindical. Todos os formandos desta noite e a maioria dos professores e dos servidores que continuam a trabalhar na UFG, depois desta greve, sabem reconhecer a importância nas suas carreiras profissionais do quanto é necessário para qualquer trabalhador aprender a lutar contra burocracias sindicais para se manter uma exitosa perspectiva crítica para o seu trabalho. Sempre disse aos meus alunos da Faculdade de História que as greves dos trabalhadores são de fundamental importância para a própria saúde institucional do capitalismo, porque a luta por melhores salários impõe aos capitalistas a necessidade de se modernizarem tecnologicamente para, desse modo, preservarem-se no mercado. Sob essa perspectiva, se lhes posso agora deixar uma mensagem, reitero o que sempre lhes disse: lutem sempre por melhores condições de trabalho, nunca tenham medo de nada, defendam como realidade institucional nos vossos ambientes de trabalho as solidariedades de classe, e em práticas assim, talvez vocês possam um dia exigir a efetividade de uma sociedade centrada em outras relações sociais de produção. Contudo, é importante ressalvar, para que não se esqueçam, de que a exigência sempre permanente de melhores condições de trabalho, repito, será sempre também, paradoxalmente, um gatilho para a manutenção de uma robusta e competitiva sociedade capitalista. A greve foi necessária para o fortalecimento institucional da UFG e das demais universidades federais. O progresso material de uma instituição capitalista, como a Universidade Pública Federal, sempre foi mediado pelas lutas dos trabalhadores que a compõem. Dos 2 meses de greve na UFG, constituíram-se novas práticas de solidariedade entre os servidores, os professores e os alunos, práticas que permanecerão no cotidiano de trabalho de todos nós. É bastante certo que os jovens estudantes que se formam nesta noite muito aprenderam com esta recente greve na UFG. A Universidade Pública Federal não é apenas o espaço fundamental da qualificação da força de trabalho para a melhor realização das condições gerais da produção capitalista. A universidade também é uma instituição síntese da sociedade capitalista. Sem universidades públicas federais cientificamente consistentes e muito bem organizadas nas suas particularidades investigativas, não existiriam hoje chances efetivas para um projeto de internacionalização do capitalismo brasileiro. Se o Brasil, potência imperialista, já é uma realidade, as universidades públicas federais cumprem um papel determinante nisso e, por isso, devem ser defendidas por todos nós. As famílias dos formandos e os próprios formandos devem manter-se sempre firmes na defesa das universidades públicas federais como a nossa UFG, especialmente firmes e intransigentes contra quaisquer práticas de privatização ou terceirização da mesma que a possam descaracterizar das suas funções públicas. A Faculdade de História da UFG é a melhor faculdade de História do Estado de Goiás e do Centro-Oeste. Os jovens professores licenciados e os jovens pesquisadores em História da UFG, como os que parabenizamos nesta noite, são os melhores profissionais da área em Goiás e no Centro-Oeste. Tenho certeza absoluta disso. Conheço os formandos que ali estão e sei que profissionais poderão ser. É necessário que continuem sempre a estudar e que, como professores, façam do trabalho em sala de aula a expressão máxima de suas vidas profissionais. Tornem-se pesquisadores, mestres, doutores, mas lutem sempre para serem os melhores professores para os vossos alunos. Isso é o que importa. Ser o melhor pesquisador entre os pares tem pouca relevância profissional se comparado ao fato de vocês serem o melhor professor para os vossos alunos. É no espaço imbatível da sala de aula que a imaginação transformada em conhecimento nos leva a estar no mundo com aquela radical intransigência de sempre o querer transformar. Muito boa sorte a todos vocês, muito obrigado e uma boa noite a todos nós.
Convido o diretor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, professor Luiz Melo de Almeida Neto, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todas as pessoas. Eu confesso que eu fico sempre emocionado quando falo publicamente, mesmo que há muitos anos faça isso. Eu vim agora mexer no microfone e juro que me lembrei do Roberto Carlos, né? É um pouco um show, por mais que eu não cante, obviamente. E me lembrei também que isso é um ritual extremamente importante na vida de todos nós e especialmente na vida de todos os alunos. Nós, cientistas sociais, somos pessoas que nos interessamos por estudar os rituais. E esse aqui é né? Como os antropólogos dizem, é um rito de passagem. Passagem da condição de estudante para a condição de profissional. E isso marca um momento muito especial, não só para eles, vocês, mas para as famílias, os amigos, para nós, professores, para toda a estrutura da universidade. Por mais que haja uma estrutura incrivelmente formal, né, e a figura do reitor, professor Edivar Madureira Brasil, representa isso, eu confesso que eu me sinto meio da escola do Harry Potter, né, quando visto essa beca e quando me coloco no lugar de alguém que tem mais experiência, e uma experiência que precisa ser ritualizada, porque não é simples passar pela universidade. Vocês que convivem com pessoas que estudaram aqui, ou que vocês próprios estudaram, ou em outras universidades, têm plena consciência de que são longos anos de um aprendizado duro, que implica dedicação, renúncia e muito trabalho. Obviamente, as pessoas muitas vezes acreditam que estar na universidade não faz diferença, mas eu acho que isso é um profundo equívoco, especialmente para nós que somos profissionais da área de ciências humanas e para quem é estudante de ciências sociais. Porque nós temos um jeito especial de ensinar e de aprender, que é exatamente de tentar desnaturalizar a vida em sociedade. Nossos alunos são colocados em xeque cotidianamente acerca das suas certezas. E seguramente saem daqui pessoas pensando de uma forma diferente sobre tudo o que encontram à frente. A inquietação que isso traz para a cabeça e para o coração muitas vezes é enorme, mas eu tenho certeza que ninguém consegue passar incólume pela experiência da universidade. E ter estudado na UFG nos últimos 4 anos, seguramente foi uma experiência extremamente impressionante e impactante para todo mundo, porque a universidade vem passando por uma profunda transformação. Parte dos nossos alunos que se formam agora, os alunos aos quais o Ivanildo se reportou, que são do noturno, né, que estão se formando no 7º semestre, são da primeira turma do noturno. Esta é a primeira turma do curso de Ciências Sociais e Bacharelado, que foi criada no contexto do REUNE, que é o Plano de Expansão das Universidades Federais no Brasil. Isso produziu uma mudança profunda na UFG e na Faculdade de Ciências Sociais. E a criação de um curso noturno, numa faculdade que existe há quase 50 anos, depois de 47, vocês podem imaginar o que significa. Eu acho que, além disso, a gente está vivendo um momento especialíssimo na UFG, porque a expansão está em todos os lados, brotando na forma de prédios, cursos novos, turmas novas, professores novos, laboratórios, etc. Mas a gente vai começar também uma mudança ainda maior, talvez, que é resultado da alteração do perfil dos estudantes que vão estar nas universidades federais públicas. E eu acho que é fundamental destacar isso como cientista social que sou. Todos sabem que o governo federal aprovou uma lei que regulamenta uma política de cotas sociais e raciais de acesso ao ensino público no Brasil. É um debate que vem acontecendo há longos anos, que não há consenso na sociedade acerca da sua adequação, da sua utilidade, mesmo da sua necessidade, mas eu não tenho dúvidas de que será incrivelmente interessante a gente ter na universidade 50% das vagas reservadas para alunos de camadas sociais desfavorecidas, distribuídos pela composição étnico-racial de cada estado. Eu acho que ter na universidade pública as pessoas que são pobres é uma obrigação da nossa sociedade, porque até hoje vivemos uma grande contradição.
as pessoas de classe média, ricas, ou as que fizeram um grande esforço para conseguirem bolsas ou pagar as mensalidades dos seus alunos e filhos em escolas particulares, são as que estão na UFG geralmente, especialmente nos cursos de ponta. E agora a gente vai tentar mudar um pouco esse perfil com essa nova política que está sendo implantada pelo governo federal, que eu acho que vai ser muito interessante. Daqui a 10 anos a gente vai ter a universidade com uma outra cara, e essa cara vai ser a cara da sociedade brasileira e não apenas a cara das elites da sociedade brasileira. E eu gostaria de finalizar da maneira que eu sempre costumo finalizar nas colações que eu participo, que é me lembrando de uma epígrafe que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que eu defendi há mais de 20 anos. E ela diz algo que eu acho que traduz muito da relação que nós, professores, temos com os alunos. É um poeminha do Apollinaire, que eu vou fazer uma leitura não literal, não é nem uma leitura, né? É uma declamação, e só corro risco porque ele é muito curtinho, porque minha memória não permitiria tê-lo de cor, que diz assim: cheguem mais perto, ele disse. Temos medo, ele respondeu. Cheguem mais perto, ele insistiu. Eles chegaram, ele os empurrou e eles voaram.